Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um super vídeo para vocês e dessa feita eu estarei indicando 10 obras sobre a teologia arminiana que está em alta no Brasil, principalmente várias editoras que eu não vou citar o nome aqui, porque eu não estou ganhando nada para citá-las, né? Fazer propaganda de graça. Espero que vocês compreendam. Mas tem uma editora aí muito famosa, na verdade duas editoras, que está publicando obras arminianas maravilhosas, inclusive traduzindo obras do inglês para o português, para se compreender melhor a teologia arminiana, porque no Brasil tem muita gente que é semi-pelagiano, que é pelagiano e fala que é arminiano. Então, arminianismo não tem nada a ver com semi-pelagianismo e pelagianismo. Inclusive, tem o arminianismo clássico e tem o arminianismo wesleyano, que tem algumas diferenças. São pequenas, mas tem. Tá? Depois eu posso fazer um vídeo falando das diferenças do arminianismo clássico e do arminianismo wesleyano. Mas, suma, são a mesma coisa, com algumas diferenças. Ok? Mas não interfere muito, não. E antes de mostrar as obras aqui, é interessante, queridos, que hoje também está uma briga muito grande, tá, entre arminianos e calvinistas. Quem deve brigar é ideias, não pessoas. Os calvinistas são irmãos em Cristo, assim também como os arminianos são irmãos em Cristo. As pessoas falam que eu não me posiciono em relação a você não é arminiano, você não é calvinista. Eu não me considero nem arminiano nem calvinista. Estudo as duas linhas há muitos anos, porque a Bíblia não é arminiana, a Bíblia não é calvinista. Esses rótulos são as pessoas que colocam. Há textos que dão margem para o arminianismo e há textos que dão margem para o calvinismo. Se eu fosse escolher, tá, eu sou mais atrelado hoje, mais inclinado para o calvinismo. Sou mais inclinado, não sou calvinista. Tá? Porque muitos pontos eu não concordo, como também tem outros pontos da teologia arminiana que eu não concordo. Então não me considero nem outro. E as pessoas pensam que você tem que ser, você é obrigado a ser arminiano, você é obrigado a ser calvinista. Negativo. Negativo. Eu não sou obrigado a nada. Assim como vocês também. Então nesse vídeo estarei mostrando para vocês aqui, indicando 10 livros sobre a teologia arminiana para você entender, para não falar besteira. Você vê as pessoas ensinando besteira, falando besteira, tá? Tanto arminianos como calvinistas. Então há calvinistas que não conhecem o arminianismo e há arminianos que também não conhecem o arminianismo. Não conheceu o Jacó Armínio, a sua teologia, o que ele dizia, o que ele pregava. Então tem várias fake news acerca disso. Então essas 10 obras vão te ajudar, vão te vai jogar luz sobre a teologia arminiana, o que de fato é o arminianismo e o que de fato Armínio defendeu. O que de fato Armínio defendeu, o que ele pensava. Tá? Então, várias fake news, quando você lê, vai cair por terra e você vai defender o autêntico, o genuíno arminianismo, sem esses vícios que as pessoas falam aí que é arminianismo e não é arminianismo. E a primeira obra que eu gostaria de indicar para vocês é essa aqui, tá? Do Eduardo Silva Leite, tá? O Sínodo de Dort. O Sínodo de Dort. Uma história das controvérsias entre a teologia arminiana e calvinista. Lá no século XVII, no começo ali do século XVII, teve essa briga entre os remonstrantes. Quem eram os remonstrantes? Eram os discípulos de Armínio. Não foi Armínio que criou, tá, um sistema com seu nome chamado arminianismo, mas foi ou foram os remonstrantes, que depois passaram a ser chamados de arminianos. E os remonstrantes eram discípulos de Armínio. E tinha um camarada que foi um discípulo direto de Armínio, por nome de Simão Episcópio.
Simão Episcópio. O manto teológico de Armínio caiu sobre ele, sobre esse camarada. Ele estava presente lá como o líder, ou um dos líderes dos demonstrantes. E levaram até o sínodo de Dort, ali na Holanda, um documento, tá, com 5 pontos da remonstrância, né, contra a teologia reformada, que não era chamada de calvinismo ainda. O calvinismo surge como uma resposta aos 5 pontos dos demonstrantes. O calvinismo surge, ou os 5 pontos do calvinismo surge como uma resposta à remonstrância. E aqui ele vai explicar de uma maneira resumida, mas bem, sem enrolar muito, ele vai explicar aqui como isso aconteceu. E, de fato, não tinha como a remonstrância ganhar, porque só tinha reformado ali. Tá? O sínodo só foi formado de reformados. E eles estudaram ponto por ponto da remonstrância e refutaram um por um, mostrando que era uma ideia totalmente antibíblica. Os remonstrantes foram condenados ali no sínodo de Dort. Houve muita violência também, foram expulsos da Holanda. A briga foi feia. A remonstrância, os 5 pontos da remonstrância, que depois ficaram conhecidos como 5 pontos do arminianismo, simplesmente foram considerados heréticos. Tá? Depois de algum tempo, eles retornaram para a Holanda, mas naquela época do sínodo de Dort ali, foi uma briga feia, tá? Uma briga feia, aonde se dividiu, né? Se dividiu. Então, começaram a chamar os reformados de calvinistas, né? Aí surge o calvinismo clássico, com 5 pontos, que nós conhecemos hoje, e os arminianos, tá? Os arminianos, com os seus 5 pontos, conhecido como 5 pontos do arminianismo. E o sínodo de Dort aqui, do Eduardo Silva Leite, ele dá um apanhado geral de como foi esse sínodo e como os remonstrantes, os discípulos de Armínio, foram condenados. Então, é um livro muito bom, barato esse livro aí, muito barato, barato. Você pode encontrar aí para você ter uma noção e uma ideia de como foi esse sínodo, o sínodo de Dort, essa controvérsia arminiana versus a controvérsia calvinista. Outro livro que você deve ter em sua biblioteca para você entender a teologia arminiana é esse livro aqui do Stephen Gunther. Stephen Gunther, que é um especialista em teologia arminiana, especialista. Esse livro aqui, Armínio e as suas declarações de sentimentos, uma tradução com introdução e comentários teológicos, tá? E aqui, ó, no final, ele vai te dar um resumo do que foi essa declaração de sentimentos. Armínio já estava doente, ele morreu muito novo, muito jovem, né? Ele morreu com 49 anos, tá numa situação assim, precária, né? Porque ele tinha uma saúde muito debilitada, tá? Sofreu muitos ataques, muitas injustiças por parte dos reformados que não gostavam dele, tá? Divulgaram fake news sobre Armínio, tá? Situação assim. E Armínio era um homem de Deus. Ele não gostava de brigar, ele não gostava de debater, ele praticamente foi obrigado a se defender, que por ele não ficaria na dele. Mas foi tanto ataques que ele teve que se defender, defender a sua teologia, e ele era reformado. Tá? Ele só discordou do calvinismo rígido, tá? Desse ultra calvinismo, do hiper calvinismo, e sofreu muita retaliação por causa disso. A obra Declaração de Sentimentos de Jaco Armínio foi proferida em holandês diante dos estados da Holanda em outubro de 1608. Tá? Em outubro de 1608. Um ano depois ele veio a falecer, em 1609. Tá? Então, a declaração de sentimentos é o quê? É a teologia de Armínio, onde ele fala ponto por ponto daquilo que ele crê, daquilo que ele defende, sobre predestinação, livre-arbítrio, eleição, decretos de Deus, o que são os decretos de Deus, tá? Para Armínio,
como se dá esse decreto, como acontece esse decreto. Deus decreta tudo mesmo? Tudo é decretado por Deus? Então ele vai explicar aqui, ponto por ponto, em relação à providência divina, tá? Em relação à expiação, se é limitada ou ilimitada. Ele defendia a expiação ilimitada. É maravilhoso esse livro, tá? E o Stephen Gunther, ele pega aqui ponto por ponto dessas declarações de sentimentos, que foi proferida em holandês em 1608, por Jacob Arminio. Ele trabalha explicando aqui, ponto por ponto, dessa declaração de sentimentos. Então é um livro maravilhoso. Se você quer conhecer a teologia arminiana, esse livro vai te ajudar bastante. Armínio e as suas declarações de sentimentos, do Stephen Gunther. Tá? Um livro maravilhoso. Outro livro que eu gostaria de indicar para vocês são também de dois especialistas em teologia arminiana, que é esse livro aqui, ó, Armínio, ou Jacó Armínio, Teólogo da Graça. Armínio, Jacó Armínio, o Teólogo da Graça, de Kate Stanley e Thomas Macau. Kate Stanley e Thomas Macau. Dois especialistas também em teologia arminiana, que são também, evidentemente, arminianos. Então ele vai trabalhar o conceito da graça, mas vai trabalhar outros pontos, né? Mas vai trabalhar a graça em Armínio. Como Armínio ele entendia a graça de Deus. Claro, para Armínio, a graça não era irresistível, a graça é irresistível, tá? E a graça é para todos. Todos têm a graça de Deus. Ele não tinha essa definição reformada, calvinista, né? De graça comum e graça especial, ou graça irresistível. O que é graça comum para o calvinismo? Graça comum, Deus disponibiliza a todos os homens, tá? Fazendo bem a todos, como dando o sol, a lua, a chuva, saúde. Mas a graça eficaz, ou a graça irresistível, é só para os eleitos, não é para todos. E Armínio discordou disso. Tá? Ele vai tratar aqui sobre esses pontos nesse livro aqui, Jacó Armínio, Teólogo da Graça, também a teologia de Jacó Armínio, né? A teologia arminiana. É um livro maravilhoso, maravilhoso para se compreender a teologia de Armínio. Ele vai trabalhar aqui no primeiro tópico. Eu já fiz o review dessas obras aqui, todas essas obras aqui eu já fiz review no canal. Você pode procurar aqui e você vai encontrar essas obras aqui no meu canal. Como a formação de um teólogo, tá? Vai trabalhar como Armínio se formou, a sua vida, Deus e criação, a providência de Deus e a predestinação, e o pecado e salvação na teologia de Armínio. Então ele vai trabalhar a martirologia, a soteriologia, vai trabalhar a providência de Deus, os decretos de Deus, a teologia de Armínio, aquilo que Armínio discutiu, aquilo que Armínio falou. Então é um livro maravilhoso, não é um livro muito extenso, né? Você vai encontrar 269 páginas. É um livro que você lê numa tacada só. Jacó Armínio, o Teólogo da Graça, de Kate Stanley e Thomas Macau. Muito bom esse material aqui para se entender e para se conhecer a teologia arminiana. Outros 3 livros que vêm juntos, que a CPAD, ia falar o nome da editora, mas vocês vão ver o símbolo dela aqui no livro, e todo mundo vai saber que é a CPAD, né? Porque todo mundo sabe que foi a CPAD que lançou essas obras, as obras de Armínio, em 3 volumes, tá? As obras de Armínio, aonde toda a teologia de Armínio estão aqui nessas 3 obras, E aqui ele fala sobre tudo, tá? Ele fala sobre tudo, sobre eleição, predestinação, presciência, decretos, tudo que você quer saber sobre a teologia arminiana, você vai encontrar nessas obras, tá? Nessas obras. Então, livre-arbítrio, predestinação, graça irresistível, vontade permissiva, a graça de Deus. Será que na teologia arminiana existe graça comum?
tá? A graça preveniente, que era o cerne da teologia de Armínio, né? Porque muita gente pensa e confunde que a teologia arminiana é baseada no livre-arbítrio. Não é. O ponto principal da teologia arminiana é a graça preveniente, que trabalha no coração do pecador quando a mensagem do evangelho está sendo pregada, destrava o cadeado do pecado, quebra o cadeado do pecado, possibilitando o pecador escolher, tá, ser salvo ou não. Mas isso não é mérito do homem, é mérito de Deus. Tudo é de Deus, tudo vem de Deus, a salvação é de Deus. O homem não tem mérito, tá? Porque a graça é de Deus, não é do homem. Então, está aqui o volume 1. Quem tem essa obra sabe que é maravilhosa, tá? Para você dar aula, para você ensinar, para você fazer um simpósio de teologia arminiana. Esse é o volume 1 das obras de Armínio, tá? Onde ele vai trabalhar todo esse conceito que eu falei para vocês aqui. O volume 2 está aqui, essa obra, tá? Volume 2. E o volume 3 também. Aqui, ó. O volume 3. Essas foram a primeira obra que eu comprei sobre teologia arminiana. Tá? Comecei a estudar a fundo a teologia arminiana e essa foi a primeira obra que eu comprei sobre a teologia arminiana. Então você vai encontrar nessas 3 obras toda a teologia de Armínio, sobre todos esses pontos que eu falei, que ele discutiu. Livre-arbítrio, predestinação, eleição, graça irresistível, graça resistível, expiação limitada ou expiação ilimitada ou expiação limitada, a morte de Cristo, a extensão da morte de Cristo, enfim, os decretos de Deus, Deus decreta tudo, não decreta tudo. Essas 3 obras, as obras de Armínio, volume 1, 2 e 3, vão tratar sobre a teologia de Armínio como um todo. Tá? São maravilhosas obras. Outra obra que você precisa ter, essa obra é um clássico, né? Do Roger Olson, está aqui a obra, Teologia Arminiana, Mitos e Realidades. Teologia Arminiana, Mitos e Realidades. Nessa obra aqui, Roger Olson, que é o maior defensor, né, do arminianismo do mundo, que é praticamente o mais conhecido, né? E ele debate com calvinistas. Ele é um erudito, tanto história da igreja como teologia arminiana, é um doutor em teologia, é um teólogo muito capaz. E nesse livro aqui, ele vai desmontar, ele vai derrubar os sofismas sobre a teologia arminiana. Vários mitos que as pessoas têm, inclusive alguns calvinistas desonestos, né? Assim como tem arminianos desonestos, tem também calvinistas desonestos, que falam sobre o arminianismo, né? Vários fantoches, várias fake news, vários espantalhos acerca do arminianismo. E o Roger Olson, nessa obra, ele vai desmontar esses mitos, tá? Sobre o arminianismo e vai falar o que de fato é a teologia arminiana e o que de fato é realidade na teologia arminiana. Então, o que é realidade e o que é mito sobre a teologia arminiana. Então, é um livro que você precisa ter para você entender, mesmo você que não é arminiano, tá? Você é calvinista ou não é nenhum nem outro, para você conhecer, para não falar besteira, tá? Não falar daquilo que você não conhece. É bom você conhecer o que é realidade e o que é mito em relação à teologia arminiana. Então é um livro maravilhoso, clássico, né? Esse material, para você conhecer a teologia arminiana. Outro livro também, esse aqui é maravilhoso, como todos, né? Do Silas Daniel. Silas Daniel, ele é da minha denominação, Assembleia de Deus. Tá? Ele é jornalista, pastor, escritor, teólogo e arminiano. E esse livro aqui, quando saiu, vendeu bastante, porque ele faz uma exposição histórica, teológica e exegética sobre o arminianismo. Arminianismo, a mecânica da salvação. Essa expressão mecânica, ele explica aqui no livro, na introdução, é como se fosse uma engrenagem, uma máquina. Uma máquina, para ela estar funcionando, ela tem que fazer manutenção.
tá? Então, como funciona, tá, a máquina arminiana? Como funciona a mecânica da salvação arminiana? Então, ele vai trazer, né, uma exposição histórica, doutrinária e exegética sobre a graça de Deus e a responsabilidade humana na teologia arminiana, na visão arminiana. No final aqui desse livro, ele vai pegar os textos calvinistas, né, que os calvinistas usam, como Romanos 9. Né? Romanos 9 ensina a eleição incondicional pregada pelos calvinistas. Romanos 9 dá base, joga pá de cal em relação à posição arminiana. Ele vai explicar aqui, né, Romanos 9, sob o ponto de vista arminiano, tá? Como os arminianos entendem Romanos 9 e outros textos. Então é um material maravilhoso, porque ele vai trabalhar a história, tá, do arminianismo, falando sobre Armínio, quem foi Armínio, onde ele nasceu, tá, a sua formação teológica. Ele foi reitor lá da Universidade de Leiden. Então Armínio não foi qualquer um, era um moço muito capaz, tá, tanto teologicamente como intelectualmente, muito preparado academicamente, tá? Excelente. Então esse livro ele vai trabalhar a história do arminianismo, né, a doutrina arminiana, a exegese arminiana, a hermenêutica arminiana. É um material maravilhoso que vai te ajudar a compreender o que de fato é o arminianismo bíblico, o arminianismo de maneira correta. Não esses espantalhos que as pessoas falam por aí que é arminiano, que não tem nada a ver com a teologia arminiana ou o arminianismo. Então é um material maravilhoso que você precisa ter em sua biblioteca. Outro livro, esse saiu ano passado, tá? E esse é maravilhoso. Jacó Armínio, Jacó Armínio e a teologia do duplo amor de Deus, tá? De William de Boer. William de Boer, ele é reformado, ele não é arminiano, ele é reformado. Ele quase perdeu a cadeira dele na Holanda, ele é holandês, quando publicou esse livro, porque aqui ele vai defender Armínio. Ele vai defender a teologia arminiana. Olha só que loucura, né? Um reformado defender a teologia arminiana. Então ele é imparcial. Tá? E ele quase perde a cadeira dele quando publicou esse livro aqui. Porque ele vai defender o que de fato Armínio defendeu. Tá? E aqui ele vai falar sobre a teologia arminiana, né? Como os outros livros também falam, mas aqui ele é profundo, ele é profundo. Tá? O que é decreto de Deus na teologia arminiana, o que Armínio entendia como decreto de Deus, o que Armínio entendia como predestinação, o que Armínio entendia como eleição, o que Armínio entendia como livre-arbítrio, o que Armínio entendia com graça, se a expiação é limitada, é ilimitada, o que de fato Armínio defendeu, o que de fato Armínio pensava. Então ele é aqui coerente, ele é honesto, tá? Ele não é desrespeitoso, ele mostra de fato o que é a teologia arminiana, tá? Armínio, o que Armínio disse sobre a dupla predestinação ensinada pelos calvinistas? Porque se há uma predestinação, uma eleição para os eleitos, há automaticamente aqueles que não foram eleitos, Deus predestinou ou preordenou o inferno, a condenação. Armínio foi contra isso, tá? Contra essa dupla predestinação reformada, né, calvinista. Então, William de Boer, tá, um teólogo reformado, grande teólogo, pesquisador, historiador, ele vai a fundo nessa obra aqui. E a editora que lançou, vocês sabem, não vou falar o nome dela aqui, né, que é a segunda editora que mais publica a obra pentecostal, que é uma editora pentecostal, né, carismática, e publica obras arminianas, como a outra editora também, que é muito conhecida, muito famosa, também publica. Então, são duas editoras, as duas principais editoras que mais publicam obras arminianas, tá? Mais publicam obras arminianas, é uma referência nessa área aqui no Brasil. Então, essa obra você precisa ter em sua biblioteca. Jacó Armínio, a teologia do duplo amor de Deus, do teólogo holandês reformado, ele não é arminiano, William de Boer. William de Boer. Excelente para você entender
sobre a teologia arminiana. E a última obra, tá? Lembrando que todas essas obras aqui, eu fiz o review aqui no meu canal, tá? Todas elas. E outra, a última obra, essa obra é espetacular. Armínio, um estudo da reforma holandesa, de Karl Banks. Karl Banks, né? Os maiores biógrafos sobre Armínio, se não for o maior biógrafo, né? De Armínio. E aqui nessa obra, ele vai esmiuçar, tá? A reforma holandesa, ele vai esmiuçar a teologia de Armínio, trazendo contexto histórico, contexto político, contexto cultural, tá? A posição de Armínio em relação à soteriologia, em relação à graça de Deus, em relação à expiação, em relação a tudo aquilo que Armínio defendeu. Então, Karl Banks vai demonstrar aqui com documentos, tá? A teologia de Armínio, o que de fato Armínio defendeu, o que de fato Armínio ensinou. Armínio, um estudo da reforma holandesa. Vou mostrar aqui rapidamente alguma coisinha para vocês, como já fiz o review dessa obra, né? Deixa eu mostrar aqui rapidamente. O livro aqui, ele vai dividir em 3 partes. A primeira parte, Armínio, um aluno, onde ele vai falar do nascimento, infância, vai falar das pessoas, né, que ajudaram Armínio, da destruição da cidade natal de Armínio, Odelweta, que foi destruída, foi um massacre, né, a morte do pai dele, dos irmãos, da família dele, né, desde pequeno ele sofreu bastante já com Armínio, ele vai trazer sobre isso, os primeiros anos em Leiden, né, a influência de várias pessoas como Petrus Ramos, tá, Genebra e Teodoro de Beza. Teodoro de Beza foi o substituto de Calvino ali na Suíça, né? Então ele substituiu já João Calvino e ele era muito rígido, tá? Inclusive a linha supla lapissariana nasceu com ele, né? Praticamente com Teodoro de Beza, tá? O que ensina ali aqui em rápidas palavras a linha supla lapissariana, que os decretos de Deus, todos eles nasceram, vamos dizer assim, ou foram determinados por Deus antes da queda. Antes da queda. Tá? É a linha supra-lapissariana que Teodoro de Beza praticamente sistematizou essa linha. Ou foi ele assim, que sistematizou João Calvino. Né? E ele foi contemporâneo de Jacó Armínio. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, ele vai trabalhar sobre o pastor. Que Armínio, além de ser um grande teólogo, ele era pastor. Ele pregava, ele fazia exposições. Exposições pregavam expositivamente, capítulo por capítulo, versículo por versículo, assim como João Calvino. Então, essa é a segunda parte. Né? E a terceira parte, o professor, tá? Que ele foi o reitor da Universidade de Leiden, tá? A sua capacidade de gerir, de ensinar. Ele era um exímio professor, um grande professor de teologia. Tá? E tudo isso aqui, Karl Banks, ele vai tratar, ele vai trabalhar nessa obra aqui, Armínio, um estudo da reforma holandesa. Um livro maravilhoso, como todos os livros que eu indiquei aqui. Então, essas 10 obras que eu estou indicando para vocês aqui, né, já fiz o review de todas elas, é para você compreender a teologia arminiana. Para você, quando estiver no debate, estiver conversando com um calvinista, ou estiver ensinando com o irmão da sua igreja, ou quando cair um assunto sobre isso, você não falar besteira. Tá? Porque muita gente fala, eu sou arminiano, mas não tem nenhuma noção do que é arminianismo, do que defende, os conceitos basilares, a base do arminianismo. Então, para você não falar besteira, não falar aquilo que você não conhece, eu ouvi falar de alguém. Tá? Às vezes você ouve alguém falar sobre arminianismo, mas não é correto. Então, vai às fontes, vá às obras, e essas obras vão te ajudar, vão enriquecer o seu conhecimento, não só o seu conhecimento, mas as suas bases para você defender com solidez a linha arminiana. E se vocês gostaram de mais um vídeo aqui no canal,
Deixe os seus comentários, deixe o seu like, tá? Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações, tá? Divulgue esse canal se vocês acham importante esse humilde canal para os seus amigos, para os seus colegas. Eu não divulgo o canal, eu deixo vocês divulgarem se vocês acham interessante e importante esse humilde canal. Graça e paz a todos. Muito obrigado a todos vocês. Até os próximos vídeos. Uhum.